Olá, amigos do Pensar Piauí. Estamos aqui de volta com o professor Marcos Coimbra, diretor-presidente do Instituto Vox Populi. O Instituto Vox Populi foi contratado pelo Partido dos Trabalhadores e divulgou ontem uma pesquisa que fala sobre o governo Jair Bolsonaro. O Marcos Coimbra apresentou os números ontem para a direção do Partido dos Trabalhadores. A imprensa já divulgou os números da pesquisa, mas nós agora vamos conversar com ele. Como vai, Marcos Coimbra? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo bem, Oscar. É um prazer estar com você outra vez. E essa pesquisa, eu queria que você inicialmente colocasse as informações técnicas dela e me falasse, assim, no geral, qual é a sua impressão, o que os números mostram sobre o governo Bolsonaro. Aí depois a gente vai esmiuçando cada item da pesquisa. Oscar, a primeira coisa, respondendo a sua pergunta, foi uma pesquisa feita em todo o país. Foram entrevistadas 1.500 pessoas, que é uma amostra boa para falar do conjunto da população brasileira e dá para falar em separado com mais segurança da região sudeste e da região nordeste, onde vive a maioria da população brasileira. Ela foi feita por telefone, que é a única opção, não é que seja a única, é a melhor opção que nós temos nessa época de pandemia, onde os entrevistadores não podem se deslocar para as cidades do país, não podem entrar nos domicílios, as pessoas, com toda razão, não se dispõem para esse tipo de abordagem. É claro que isso tem seu lado bom, que permite que você faça, mesmo numa condição como essa que nós estamos vivendo, mas tem um lado ruim, porque entrevistar as pessoas por telefone significa limitar a cobertura da pesquisa, porque quando você tem uma pesquisa que o entrevistador chega no domicílio da pessoa, bate na porta, pede para dar uma entrevista, a pessoa, mesmo tendo pouco interesse, não gostando muito de falar de política, achando que não conhece o assunto, mesmo assim a pessoa concorda em dar uma entrevista e se estabelece um relacionamento entre o entrevistador e o entrevistado. Por telefone isso é impossível. Sim. Quem não gosta de política, quem não se interessa por isso, dificilmente vai ficar 20 minutos, meia hora, falando sobre esse assunto com o telefone celular no ouvido. É pouco provável. Então, é uma pesquisa que, quando você pode me perguntar, mas quantas pessoas têm interesse por política no Brasil? Interesse grande, menos de 20%. Enquanto que 50% da população, na média do país, tem pouco ou até nenhum interesse. E é exatamente. E aonde que se concentra esse baixo interesse? Nas pessoas de escolaridade mais baixa, informação mais baixa, renda mais baixa, moram no interior, geralmente é mais idoso. Essas pessoas se interessam por esse assunto. No entanto, na hora de votar, a grande maioria tem que votar. E faz com que a pesquisa feita privilegiando os grupos de maior interesse, de maior participação, de maior renda e escolaridade, esse grupo fique mal representado na pesquisa por telefone. Isso é tudo para dizer que os números do Bolsonaro, se nós estivéssemos fazendo pesquisa domiciliar, cobrindo a população brasileira inteira direitinho, indo no interior, pedindo para as pessoas darem entrevista, mulheres mais idosas, homens que aposentados. Se nós tivéssemos condição de cobrir a população, cobrir bem o conjunto da população, provavelmente os resultados do Bolsonaro iam ser piores. Por quê? Porque quem tende a gostar mais dele são as pessoas de escolaridade mais alta e especialmente de renda mais alta. Escolaridade era, agora já deixou de ser, nós vamos tratar desse assunto, mas a renda não. As pessoas de renda mais alta
a maioria gosta de Bolsonaro. E aí, qual é assim a grande mensagem dessa pesquisa? Olha, que Bolsonaro mantém uma parcela da população do lado dele, mas agora passou a ser cada vez maior a parcela que está contra ele. Não é tanto que ele perdeu, é porque as pessoas passaram a reprová-lo, a considerar que ele faz um governo péssimo ou ruim, e uma parte grande da população saiu de cima do muro, que antes ficava dizendo, está mais ou menos, é regular, não sei o quê. Hoje, a proporção de pessoas que diz que é regular diminuiu, a proporção de que aprova ficou mais ou menos estável, agora a proporção que reprova, que desaprova o governo, cresceu. Então, esse aqui do ponto de vista do conjunto da obra, é isso. Hoje é cada vez maior, assim, ao longo desses últimos meses, está aumentando a reprovação do Bolsonaro, mesmo que não caia tanto a aprovação. A aprovação está lá, dependendo da pesquisa, dependendo da hora, na casa de 30%. Nessa nossa deu 31%, mas tinha dado 35% em abril. Então, comparando uma pesquisa nossa, Ele está em queda. Ele está em uma queda pequena na aprovação e um aumento mais significativo na reprovação. Tem uma parte da pesquisa que vocês avaliam a expectativa do brasileiro. E aí tem alguns números, né? 69% dos pesquisados apontam que a atual crise econômica é de responsabilidade do governo Bolsonaro. 81% dos pesquisados têm uma expectativa de que vai demorar muito tempo para a economia e a questão do emprego se recuperar. Isso você acredita que vai influenciar no número de aprovação do presidente nas próximas pesquisas? Há uma tendência para isso? A gente pode ler desse jeito? Acho que sim, acho eu concordo totalmente com essa sua interpretação. Eu acho que ao contrário de conseguir transmitir segurança, confiança no futuro, expectativa de que as coisas vão melhorar, o governo transmite uma imagem de insegurança, dúvida com relação ao futuro, preocupações grandes com o presente e com o que vem pela frente. Então, tudo indica que ao longo do ano e no que resta de governo para ele, que ainda é muito tempo, são 2 anos e meio, nessa segunda metade do governo do Bolsonaro, se ele durar, se ele permanecer, nessa segunda metade ele vai provavelmente enfrentar números cada vez piores de avaliação e de popularidade. Porque quando as pessoas dizem que a crise é muito grave na economia, na saúde, na política, não é porque elas estão pessimistas, não é porque elas são realistas. A crise na economia é muito grave e não vai melhorar com um cidadão como esse Paulo Guedes conduzindo uma política econômica que não beneficia as pessoas e que fica tudo achando que não, no ano que vem vai melhorar, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Isso não, a chance de que isso aconteça, todos os economistas mais qualificados dizem que a chance da economia brasileira se recuperar no horizonte dos próximos 2 anos e meio é mínimo. Assim como os problemas de saúde vão continuar graves durante esses próximos 2 anos e meio. Então, quando as pessoas dizem que a crise é a pior que elas já viveram, elas mostram que elas estão preocupadas com a economia, muito preocupadas com a saúde, elas estão sendo realistas, não é pessimistas. Ainda nesse item da confiança e da satisfação, ou agora insatisfação com o governo, tem uns números aqui interessantes que eu gostaria de trazê-los para um comentário seu.
a região sul e sudeste, as regiões sul e sudeste foram aquelas que deram a maior quantidade de voto para Bolsonaro em 2018. Mas agora, 59% dos que moram no sul e 61% dos que moram no sudeste consideram que a crise vai se agravar. E no sudeste, a avaliação negativa do Bolsonaro saltou de 41% para 51% de uma pesquisa para outra. Eram regiões onde ele tinha uma aceitação boa. Então, é mais um elemento que pode apontar para o futuro em termos de cair, de uma queda de Bolsonaro da casa dos 30%. É isso? É isso, é isso. Acho que o Bolsonaro achava que o problema dele era o Nordeste, que o resto do Brasil ele estava mais ou menos garantindo, porque realmente foi no Nordeste que ele teve os piores resultados na eleição, no primeiro e no segundo turno. Mas o que está acontecendo agora é que essa avaliação no Nordeste até parou de piorar, mas, em compensação, no Sudeste há uma tendência nítida de piora da avaliação dele, e o lugar onde isso está acontecendo com mais nitidez é no estado de São Paulo, que é, como todo mundo sabe, o maior estado em termos de eleitorado do país, e onde ele teve um resultado muito bom na eleição, até passou bem o parte do primeiro ano, mas começou a cair, e agora, depois de tudo que aconteceu do início do ano para cá, a avaliação, o desempenho dele na região sudeste e no estado de São Paulo está piorando rapidamente. Certo. A gente viu, então, que a avaliação do presidente piora quando o entrevistado é perguntado sobre ela. Mas há uma parte da pesquisa que apura rejeição à personagem pesquisada, no caso aqui ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro. O que você tem para me dizer sobre essa parte da rejeição que a pesquisa aponta, mostra? Olha, tem tempo, Oscar, que não só essa pesquisa, como todas as outras, mostram que ele tem, especialmente depois da pandemia, quando ele adotou um discurso e um comportamento completamente divorciados da realidade, equivocados, que não têm apoio em nenhuma forma de conhecimento, nem na medicina, nem na epidemiologia, nem nada. Ele inventou um monte de coisas erradas e está tentando colocar em prática e achava que ele ia se dar bem, que ele ia conseguir liderar um movimento de opinião de pessoas que concordaram, que concordariam com ele. Nada disso está acontecendo. O que está acontecendo é que as pessoas estão cada vez mais rejeitando as coisas que ele fala e faz, cada vez mais passando para reprovação e para rejeição. E é claro que isso foi puxado pela questão da doença. Ele achou que ele era muito esperto e que ia conseguir convencer as pessoas com essas frases malucas de gripezinha, e daí estão querendo botar no meu colo a responsabilidade, eu não sou responsável. O que as pesquisas estão mostrando é que as pessoas, a maioria da população, responsabiliza o governo e ele pelo que nós estamos vivendo. E está certo, tem que responsabilizar mesmo. Eu queria abordar essa questão da saúde na próxima pergunta, mas ainda aqui na questão da rejeição, dos dados que a pesquisa traz, dois me chamaram a atenção. Eleitores com mais de 65 anos. Essa rejeição subiu de 32 para 46. Deve ter ocorrido algo
para, nessa faixa etária, ele ter tido um crescimento de rejeição tão grande? Se você souber, eu queria que você me dissesse. E na classe média, que é digamos assim, no período eleitoral, foi a grande classe que alavancou votos para Bolsonaro. A rejeição passou de 38% para 48% de uma pesquisa para outra. Então, esses dois elementos me chamaram a atenção. Os idosos, com mais de 65 anos, e a classe média. A gente atribui isso a quê, Marcos Coimbra? Eu continuo a achar que o problema fundamental da imagem do Bolsonaro e da queda dele, neste momento, é a coisa da epidemia. Da epidemia. Porque essa é, quando você pergunta para as pessoas qual que é a crise mais grave que o Brasil está atravessando, 50%, 49% fala que é a crise na saúde pública. E essa crise não vai acabar, porque tem um monte de problemas que ainda vem pela frente, e essa responsabilização do Bolsonaro por esses problemas é provavelmente a principal razão por trás desse conjunto de movimentos que a gente está vendo na opinião pública. Porque, repare, entre mulheres, ele está hoje com um nível de reprovação de 60%. Entre pessoas mais idosas, como você estava mostrando, nessa mesma faixa. E são exatamente essas faixas da população brasileira que mais se foram expostas aos riscos dessa política irresponsável dele na saúde pública. Ainda é maioria nas famílias brasileiras que a responsabilidade das mulheres pelas questões de saúde, de cuidado de criança, cuidado de idosos, administração de questões de procura de assistência médica. Então, a grande maioria das mulheres, à medida em que esses problemas de saúde foram se agravando, foi passando para reprovação, para rejeição. Eu acho que é a mesma coisa que explica essa mudança nas faixas, digamos, mais vulneráveis da população, que inclui, naturalmente, as pessoas de idade mais avançada, que correm objetivamente mais risco com as irresponsabilidades do Bolsonaro. Então, eu acho que por trás da maior parte desses movimentos está o homem lá do e daí? Não tem nada a ver com isso. Todo mundo vai morrer um dia. Só uma gripezinha. É só uma gripezinha. Quer dizer, um governante, um presidente da República que reage assim, é claro que vai ser cobrado pela opinião pública, pelas pessoas. A tendência, e como esses problemas não vão se resolver, mesmo que em algumas regiões do país os números mostrem que está diminuindo, o contágio está diminuindo, mas não acabou. E ninguém sabe como é que vai ficar o sistema de saúde depois dessa crise toda que nós estamos vivendo. Essa pesquisa o Vox Populi fez, mas ela foi encomendada pelo Partido dos Trabalhadores. Uhum. E tem um dado revelado que diz o seguinte: 66% acreditam que o PT acertou ao apresentar no Congresso Nacional um projeto de lei para estender o pagamento dos R$600 de auxílio emergencial até o fim do ano. Então, o entrevistador fez essa pergunta, se o PT estava certo, estava errado, e 66% disseram que o PT estava certo. Eu queria saber, Marcos, se foi perguntado se as pessoas têm conhecimento de que foi o PT que apresentou o projeto original do auxílio emergencial. Foi apurado isso? Nós perguntamos e a proporção de pessoas que conseguiu se lembrar de como que foi o processo que levou à criação desse auxílio emergencial, só 20%.
que atribuiu corretamente à oposição no Congresso, dentro da qual o PT, só 20% é que falou isso. Na verdade, tem até mais gente, 20 e poucos por cento, que acha que isso é coisa do Bolsonaro. E a maioria, até corretamente, 38%, falaram que foi o Congresso, mas dentro do Congresso não foi centrão, não foi a direita. Quem propôs, que a proposta que tinha vindo do governo federal era R$ 200, que realmente é um auxílio muito pouco significativo numa hora como essa, que a pessoa perde completamente a renda. Então foi isso. E na primeira versão do projeto que veio, não podia nem acumular, por exemplo, com o Bolsa Família. Se a família recebia o Bolsa Família, não podia receber o auxílio emergencial. Era realmente o teto do auxílio era R$ 200. E isso, quem lutou contra isso foram os partidos de oposição, entre os quais, e com liderança do PT. E agora você tem razão, isso aí mostra que quando as pessoas ficam sabendo que a proposta do PT é assim, assada, elas aprovam. Então, não tem uma rejeição, porque a própria pergunta era assim: você acha que o PT está certo ou você acha que isso é demagogia do PT? Então, quem é contra o PT podia escolher. Não, isso é demagogia do PT. Não, mas só menos de 30% é que falou isso. 60% falou que estava certo. Mas quando você diz que em torno de 20% é que tem conhecimento que originalmente era uma proposta do partido, então resta aí uma tarefinha para o partido. Mas, para a gente finalizar, Marcos, eu queria exatamente nesse aspecto mais político. Uma das observações que a pesquisa levantou tem a ver com a intenção de voto ou postura das pessoas na eleição municipal deste ano. E 46% afirmaram que preferem votar em um candidato que não esteja alinhado com Bolsonaro. Aí fica uma tarefa para o campo da esquerda, que tradicionalmente é adversário, e ficou tarefa também para o campo da direita, de alguns que andaram abraçados com ele, Bolsonaro, e agora, porque o número é significativo, 46%, não é? Mais da metade. Se isso se traduzir na urna, isso é uma chance grande para os candidatos que adotam uma postura de oposição ao Bolsonaro. Precisa ser uma oposição radical, né? Não foi isso que a pergunta era: alinhamento ou oposição? Também não estava dizendo que tem que ser bolsonarista, não. Era assim: alinhado com Bolsonaro ou de oposição a Bolsonaro. E é 2-1. Quer dizer, de cada 3 votos, 2 tenderiam a ir para candidatos que não estão alinhados com ele, que fazem oposição ao governo. Isso não é tão surpreendente, né, Oscar? Todas as eleições municipais que nós fizemos depois da redemocratização, em todas elas, um governo federal fraco, um governo federal que está mal, não se sai bem na eleição municipal. As forças políticas do lado do governo pagam um preço por estar do lado de um governo que está mal. Isso aconteceu em todas as eleições. Aconteceu quando Fernando Henrique era presidente. No segundo mandato, na eleição de 2000, o PSDB e os partidos do lado dele entraram pelo cano. Estou falando da média nacional. Claro que depende do candidato, depende do lugar, depende do estado. Mas a tendência foi de derrota. E a mesma coisa aconteceu com o PT. Em 2016, o partido estava muito mal, a Dilma tinha acabado de ser empichada e o resultado foi muito ruim para o PT. Então, Bolsonaro vai fazer a primeira eleição municipal, a primeira e única, acredito, porque ele não deve se reeleger, mas vai fazer a eleição municipal
no meio do mandato dele, nessas condições, com rejeição crescente, com questionamentos crescentes, com uma imagem muito ruim de capacidade administrativa frente à crise de saúde, crise de economia, e isso provavelmente vai se refletir numa chance maior na eleição municipal, quem assumir a bandeira de eu não quero saber de Bolsonaro, não gosto dele, e vice-versa, quem quiser ficar fazendo um discurso pró-Bolsonaro vai ter mais dificuldade, pelo menos é o que as pesquisas estão mostrando. Muito bem, e eu agradeço aí a participação do Marcos Coimbra, mais uma vez conosco aqui no Pensar Piauí Agora, analisando essa pesquisa recente, divulgada ontem, aí para o Partido dos Trabalhadores. Marcos, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Foi um prazer, Oscar, muito obrigado, um abraço.